Boa noite, seja bem-vindo para mais uma das nossas reflexões bíblicas. Nessa quarta-feira nós vamos continuar com a nossa segunda reflexão, justamente sobre Moisés, nessa série que nós começamos na quarta-feira passada, chamada Moisés e a Nossa Caminhada com Deus. Nós começamos essa reflexão quarta passada e nós vimos Números capítulo 12, verso 3, onde o texto bíblico diz que Moisés era o homem mais manso que já existiu sobre a face da terra. Nós vimos que manso na Bíblia não significa a mesma coisa que manso hoje em dia, não é? Manso hoje em dia a gente entende que é uma pessoa boba, passiva, alienada, mas na Bíblia não é nada disso. A Bíblia diz exatamente o oposto, que Moisés, ainda que fosse manso, era um líder firme, determinado, persistente, constante, que sabia utilizar todas essas características na hora certa e sempre em obediência ao Senhor. E é justamente por isso que nas próximas semanas nós aprenderemos com o exemplo de vida de Moisés. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, acompanhasse comigo Êxodo capítulo 2, versos 1 a 10. O texto bíblico ali diz assim: Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu com betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: Vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: Leva este menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Por uma questão de tempo nós não vamos ler o capítulo 1 do livro de Êxodo, mas eu recomendo que você faça na sua leitura diária em casa. O primeiro capítulo nos conta sobre as circunstâncias que circundaram o nascimento de Moisés. Êxodo capítulo 1 recapitula o final de Gênesis, lembrando que depois que José se tornou governador do Egito e perdoou os seus irmãos, a sua família toda, fugindo da fome, saiu de Canaã e foi morar no Egito. No total foram umas 70 pessoas morar no Egito. Mas com o tempo, com o passar das gerações, os descendentes de Jacó aumentaram muito, a família de José aumentou muito. E veja, nós não estamos falando aqui de poucos anos, não. Nós estamos falando de aproximadamente 350 anos que os descendentes de Jacó, chamado hebreus, habitaram no Egito. Ao longo desse tempo, os hebreus se tornaram um povo muito grande e extremamente forte também. A tal ponto que depois desses 350 anos, aproximadamente, um faraó que não conhecia a história de José subiu ao trono. E esse faraó ficou muito preocupado com o tamanho do povo hebreu. Os historiadores bíblicos apontam que esse faraó foi provavelmente Ramsés II. Ele ficou preocupado e ele começou a tomar medidas para tentar impedir que os hebreus crescessem e eventualmente pensassem em tomar o poder no Egito. O faraó começou a escravizar os hebreus, colocando-os para fazer trabalhos forçados, com essa medida acreditando que eles parariam de crescer. Êxodo capítulo 1, verso 11 conta inclusive que os hebreus, a mão de obra escrava hebreia, foi responsável pela construção das cidades celeiros de Pitom e de Ramsés. Mas ironicamente, quanto mais os hebreus eram oprimidos, mais eles cresciam. O faraó ficou assustado com aquilo e ainda começou a impor trabalho mais forçado para cima dos hebreus. Mas ainda assim, eles continuaram crescendo. O faraó então tomou uma medida mais radical. Ele ordenou às parteiras dos hebreus que matassem os meninos, os bebês meninos, quando nascessem, assim tentando fazer com que a população diminuísse. Mas elas, por temerem ao Senhor, não fizeram. Ainda que a autoridade estatal não tivesse nenhuma preocupação com a vida humana, elas tinham. Ainda que a autoridade estatal estivesse mais preocupada com a manutenção do status quo, com a manutenção do estado confortável das coisas, elas estavam mais preocupadas com a vida humana.
E veja, o primeiro capítulo de Êxodo diz que porque elas não cumpriram a ordem do faraó, porque elas se preocuparam mais com a vida daqueles bebês do que com a ordem do faraó, o Senhor as recompensou e as abençoou. Mas veja, apesar da crueldade do faraó e das suas ações, o povo hebreu continuou crescendo. O fato é que o faraó não teve outra opção senão apertar ainda mais o cerco. E aí ele ordenou que os bebês, os meninos bebês que nascessem, fossem jogados no rio para serem mortos ali. É quando então nós chegamos no texto que nós lemos. O texto conta de um casal, ambos descendentes de Levi, que se casou e teve um bebê. A mãe do bebê fez tudo para preservar a vida do menino, mas chegou uma hora ali aos 3 meses de idade em que isso já não era mais possível. E aí, com a intenção de tentar mantê-lo vivo, ela tomou uma atitude desesperada. Ela fez um cesto, da mesma maneira como os barcos eram feitos no Egito Antigo, de junco revestido com betume, e pôs o bebê nesse cesto. Colocando esse bebê no cesto, ela colocou na margem do rio, entre os juncos que cresciam ali. E a irmã do menino ficou de longe observando para ver o que aconteceria. O que acontece é que daqui a pouco vem a filha do faraó para tomar banho no rio e ela ouve um choro. Ela percebe que o choro vem justamente de um cesto que está no meio dos juncos. Ela manda uma escrava, uma de suas servas, buscar aquele cesto e quando ela pega o cesto na sua mão e o abre, ela vê que tem um bebê ali. Ela imediatamente sente compaixão por aquele bebê, entende o que havia acontecido. Uma mãe hebreia, no seu desespero, no seu desamparo, havia colocado o filho ali naquele cesto para tentar salvar a sua vida. Nessa mesma hora, a irmã do menino sai corajosamente do meio dos juncos e pergunta à princesa: "Você quer uma ama, uma serva entre as hebreias que possa criar esse bebê para você?" E veja, era exatamente isso que a princesa, filha do faraó, precisava naquele momento. Ela precisava de alguém que amamentasse o bebê na sua primeira infância. Ela então aceita a sugestão da menina. A menina vai buscar a sua mãe para criar aquele menino. E veja que a filha do faraó ainda paga para que a própria mãe criasse o seu próprio bebê. A partir daquele momento, a sobrevivência desse menino estava garantida, porque ele é um filho da princesa. Ele não precisava mais morrer, a sua vida não seria mais tocada de maneira nenhuma. E o texto que nós lemos encerra dizendo que esse menino recebeu o nome de Moisés, que significa retirado, justamente porque ele foi retirado das águas. Veja quanta coisa interessante acontece nesse texto tão curto, esse primeiro capítulo e meio do livro de Êxodo. Quantas reviravoltas aconteceram ao longo de tão poucas linhas. A história começa com um fato muito triste, relembrando que o povo de Deus, que ainda era apenas uma família de aproximadamente 70 pessoas, teve que abandonar sua própria terra por causa da fome. No entanto, no longo prazo se torna algo bom, porque no Egito a família descendente de Jacó prospera a ponto de se tornar um povo. No entanto, depois isso se torna algo ruim, porque tendo crescido tanto, o povo acabou sendo escravizado para que diminuísse. No entanto, algo bom veio disso, porque apesar dos esforços de Faraó, o povo continuou crescendo. No entanto, algo ruim veio disso, porque o faraó acabou mandando que as parteiras matassem os meninos quando nascessem. No entanto, algo bom veio disso, porque o povo recebeu a compaixão das parteiras que não mataram os bebês. No entanto, algo ruim veio disso, porque o faraó mandou que os meninos fossem jogados no rio. E aí no meio dessa história, a história geral do povo, o capítulo 2 se volta para a história específica, a história particular de uma família no meio disso tudo. Uma mulher tenta proteger o seu filho colocando em um cesto, colocando no rio, que é em si mesmo algo péssimo, não é mesmo? Imagina o desespero dessa mãe de ter que colocar o seu bebê num cesto no meio do rio. Se já dói no coração de uma mãe que às vezes tem que soltar os seus filhos crescidos no mundo, imagina o quanto doeu no coração daquela mãe colocar o seu bebê naquela situação. No entanto, disso nasce algo bom. O fato de que a princesa do Egito encontra aquele bebê. O que na verdade é algo ambivalente, ao mesmo tempo ruim e bom. Bom, porque agora que a princesa tomou aquele bebê para si, ele vai sobreviver, ele vai viver. Mas algo ruim,
porque uma mãe biológica perdeu seu bebê, que não pertence mais a ela, mas pertence à princesa. No entanto, mais uma vez, com a intervenção corajosa da sua irmã, algo maravilhoso acontece. O menino volta para os braços da sua própria mãe, o que depois traz algo de ruim, porque a mãe perde a guarda do seu filho, porque precisa levá-lo para o palácio para ser criado como um filho da princesa, o que depois se tornará algo bom. Bom, mas isso já é assunto para outros estudos. Por ora basta nós percebermos nesse início do livro de Êxodo essa verdadeira gangorra, essa verdadeira montanha russa que é descrito nessas linhas iniciais do livro. Veja que as coisas saem de ótimas para péssimas em questão de linhas e depois voltam rapidamente a ficar ótimas. Em um momento está tudo bem, daqui a pouco as coisas acontecem de maneira trágica e daqui a pouco elas voltam a ficar boas e daqui a pouco elas pioram mais uma vez. E é assim que os primeiros fatos do livro de Êxodo se sucedem, indo de alto a baixo muito rapidamente. E eu penso que esse texto é interessante porque eu acho que ele descreve bem um pouco do que é as nossas vidas, não é? As nossas vidas também transitam de dias bons para momentos difíceis em uma velocidade impressionante. Muitas vezes a gente fica até perdido no meio disso tudo, sem conseguir acompanhar as mudanças que acontecem. Alguns meses atrás, por exemplo, nós estávamos convictos que 2020 seria um ano muito melhor e muito mais fácil que 2019. Acreditávamos que não tinha muito como piorar, não é? E veja o que tem acontecido. Algumas semanas atrás, praticamente ninguém achava que esse vírus que estava causando mortes lá na China mudaria as nossas vidas aqui no Brasil. Alguns dias atrás, ninguém conseguia imaginar que hoje nós estaríamos de quarentena trancafiados em nossas casas. Eu penso que os primeiros fatos do livro de Êxodo descrevem um pouco das nossas vidas, porque nós também somos marcados por constantes mudanças. Nossas vidas tem hora que acontecem fatos que nos jogam para cima e tem fatos que nos jogam para baixo. Você já reparou como essas mudanças nas circunstâncias acabam mexendo também com o nosso humor, com o nosso estado de espírito? Em uma mesma semana nós experimentamos desde a mais elevada convicção, a mais profunda confusão, uma dezena de vezes. Poucos dias atrás nós estávamos em nossos trabalhos desejando estar em casa. Hoje nós estamos em casa, desejando ardentemente voltar para os nossos trabalhos. Nós estamos com saudade de poder voltar para a faculdade, para poder reclamar da faculdade na faculdade, não é? Nós estamos com saudade de voltar ao trabalho para poder reclamar do trabalho no trabalho. Nós estamos com saudade de voltar à rotina para reclamar da rotina. O livro do Êxodo está nos lembrando nessas linhas de que às vezes as coisas mudam muito rápido em nossas vidas e que nós não temos controle sobre todos os fatos que estão à nossa volta. Muita coisa em nossas vidas pode mudar em um piscar de olhos e nem sempre nós podemos impedir. Isso nos traz muito medo, isso nos traz muita insegurança. Mas sinceramente, no fundo não devia. Não devia porque se você parar para pensar bem, o Salmo 23 já nos fala, já nos ensina sobre isso. O Salmo 23, que é tão conhecido, é conhecido de cor por alguns, é tão recitado, na verdade já nos ensina sobre isso e nos acalma nesse sentido. No Salmo 23, o salmista começa declarando que o Senhor é o seu pastor e por isso ele sabe que nada lhe faltará. O salmista sabe que, como diz no verso 2, tendo o Senhor como seu pastor, não lhe faltarão dias alegres, dias bons, dias felizes, dias em que a vida é um pasto verdejante de águas tranquilas. Nesses dias, diz o salmista, ele sabe que ele sente a sua alma sendo renovada, ele sente a sua alma sendo refrigerada, refrescada pelo Senhor. Nesses dias, o salmista sabe que foi o Senhor que o guiou até ali por caminhos de justiça e por amor. Mas então, sem aviso nenhum, o texto muda do verso 3 para o verso 4 e o cenário muda completamente. No verso 4, o salmista muda sua descrição e pinta um quadro completamente diferente do verso 3. O salmista fala do que a gente estava mencionando agora, em que certos momentos na vida mudam completamente e a vida deixa de ser um pasto verdejante de águas tranquilas
e se torna um vale de sombra e de morte. O salmista está dizendo no verso 4 que ele sabe que, tendo o Senhor como seu pastor, também não lhe faltarão dias difíceis, dias de vale de sombra e de morte. Mas nesse dia, diz o salmista, por piores que as coisas sejam, eu não preciso ter medo de nada. O Senhor é meu pastor e Ele vai à minha frente. O Senhor está comigo. Eu só preciso me lembrar que, assim como o Senhor me guiou quando tudo estava bem, o Senhor continua me guiando agora em que as coisas estão difíceis. Eu só preciso fixar o meu olhar no seu cajado, que eu já sinto o meu coração sendo consolado, que eu já sinto o meu coração sendo encorajado e eu encontro paz para continuar caminhando. O Salmo 23 continua, e aí no final o salmista nos conta o que ele conclui, o que ele aprendeu com toda essa experiência de vida, caminhando tendo o Senhor como seu pastor. No verso 6 o salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. O salmista está olhando para trás e vendo que quando os dias foram bons e quando os dias foram ruins, a bondade e a misericórdia do Senhor estiveram com ele em todos os momentos. Então agora que ele olha para frente, ele consegue ter o seu coração tranquilo, porque ele sabe que certamente, com toda certeza, a bondade e a misericórdia do Senhor continuarão seguindo por todo o resto da sua caminhada, até o dia em que ele chegar ao final e ele habitar na casa do Senhor por toda a eternidade. No Salmo 23, o salmista está nos ensinando que a vida muda muito rapidamente mesmo, que as coisas podem mudar de vales tranquilos, de águas tranquilas, para vales de sombra e de morte em um estalar de dedos. Mas nós não precisamos ter medo. Nós apenas precisamos lembrar que o Senhor vai à nossa frente, abrindo os caminhos, nos guiando e cuidando de nós. O salmista quer nos ensinar no Salmo 23 que, ao invés de focar nos altos e baixos que a vida tem, nós devemos nos focar no Senhor, o Senhor que vai à nossa frente nos guiando. Se ao invés de nos focarmos nas circunstâncias, ao invés de nos focarmos nos altos e baixos da vida, nós nos focarmos no Senhor, nós sempre teremos força, vigor, coragem e paz para continuar a caminhada. Mas se nós nos focarmos nas circunstâncias, se nos focarmos no cenário à nossa volta, nós seremos sempre instáveis mesmo. Nós viveremos em uma constante montanha russa emocional, sendo jogado de um lado por outro para os fatos. Ora nos sentindo felizes porque as coisas vão bem, e ora nos sentindo amargurados porque as coisas estão difíceis. É por isso que tem tanta gente, inclusive tanto cristão, instável, que uma hora está empolgadíssimo com a vida cristã e no momento seguinte está num desânimo só. Normalmente são pessoas que até estão tentando viver em Cristo, mas ainda estão muito focados nas circunstâncias à sua volta. Estão tentando caminhar com Cristo, mas não tiram seus olhos das circunstâncias por nenhum minuto. Se nós não queremos ser instáveis como tanta gente, nós precisamos reverter isso. Nós precisamos caminhar nas circunstâncias, mas com os olhos, o coração e a mente fixados e enraizados no Senhor Jesus Cristo. Olhe mais uma vez para o texto que nós lemos. Não é exatamente disso que o texto fala? O texto nos mostra que a bondade e a misericórdia do Senhor estiveram com o povo o tempo todo, ainda que nem todos os momentos tenham sido fáceis e felizes. A bondade e a misericórdia do Senhor sempre se manifestaram e sempre se manifestam na vida do seu povo. Veja, no meio da fome na sua própria terra, o Senhor manifestou a sua bondade e a sua misericórdia, levando o povo para uma terra de fartura. No meio da escravidão, o Senhor manifestou a sua bondade e a sua misericórdia, dando ao povo crescimento. No meio da ordem para matar os bebês, o Senhor manifestou a sua misericórdia e a sua bondade, dando compaixão das parteiras. No meio da sentença de morte para todos os meninos, o Senhor manifestou a sua bondade e a sua misericórdia, salvando um menino, por meio do qual ele daria liberdade a todo o povo. E é aí que a história de Moisés aponta para a história do Senhor Jesus Cristo. Veja,
No êxodo que nós lemos, no texto que nós lemos, o Senhor providencia a sobrevivência do menino Moisés para depois usá-lo para libertar o seu povo. Mas essa também não é a história de Jesus Cristo? O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 2, nos conta que Herodes, o rei da Judéia, o tetrarca governante da Judéia, se sentiu ameaçado pela notícia do nascimento de um menino que seria o rei dos judeus. Então ele manda matar todos os meninos com menos de 2 anos da região da Judéia. José e Maria foram avisados pelo Senhor através de um anjo e fugiram para salvar a vida do bebê Jesus. Irônica, mas não coincidentemente, eles foram justamente para o Egito. Mas guarda essa informação para depois. O importante é que os evangelhos nos contam que esse menino Jesus, que sobreviveu à matança, crescerá e depois morrerá na cruz para oferecer a toda a humanidade uma liberdade não apenas física, mas espiritual e eterna. Veja, Moisés, na sua limitação humana, ele só pôde dar liberdade física ao povo. Apesar da liberdade física que o povo recebeu, eles continuavam sendo pessoas escravizadas pelo pecado, como todo ser humano é. E veja também que a libertação que Moisés pôde dar aos hebreus foi apenas aos hebreus, naquele momento histórico específico. Mas o Senhor Jesus Cristo vai muito além disso, porque Ele é muito maior do que Moisés. Ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao 3º dia, o Senhor Jesus Cristo oferecerá a toda a humanidade uma libertação muito mais ampla e muito mais profunda do que apenas a liberdade física. Jesus Cristo oferecerá à humanidade toda a liberdade espiritual, uma libertação do poder do pecado e da morte. É por isso que Paulo ensina lá em Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, Paulo diz também: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Em João capítulo 8, verso 36, o próprio Senhor Jesus Cristo fala de si mesmo: pois se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. A vida de Moisés, a infância de Moisés, nos ensina que assim como o Senhor cuidou do seu povo em todos os momentos e sempre concedeu a eles a sua bondade, a sua misericórdia quando eles mais precisavam, assim também o Senhor está conosco nesses dias difíceis de quarentena. E Ele está também concedendo a sua bondade e a sua misericórdia sobre nós. Assim como o povo hebreu precisou ter a sua visão ajustada para entender o que o Senhor está fazendo no nosso meio, nós também precisamos sintonizar os nossos olhos, mantendo-os fixos em Jesus Cristo, para conseguir ver a bondade e a misericórdia do Senhor se manifestando nas nossas vidas, ainda que os dias sejam difíceis. Se nós estivermos bem firmados no Senhor Jesus, se os nossos olhos e ouvidos estiverem bem sintonizados nele, então nós veremos claramente que a bondade e a misericórdia do Senhor ainda estão sobre nós. E assim, os dias difíceis não conseguirão fazer outra coisa senão nos aproximar do Senhor. Que essa seja uma realidade em nossas vidas. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelas tantas bênçãos que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós e continua nos guiando ainda que os dias sejam difíceis. Muito obrigado porque o Senhor nos ama tanto, Pai. Muito obrigado porque nós temos conosco a Tua Palavra que nos ensina e nos direciona. Muito obrigado porque a Tua Palavra ajusta a nossa visão e nossos ouvidos para sermos capazes de ouvir o Teu Santo Espírito e de ver o Senhor nos guiando, Pai. Tudo que nós pedimos é que essa visão da Tua liderança sobre as nossas vidas traga aos nossos corações a Tua paz e a Tua tranquilidade, para que ainda que os dias não sejam como gostaríamos que fosse, continuemos caminhando
contigo. Dá-nos a tua força, Pai. Dá-nos a tua coragem e dá-nos a tua paz. Ensina-nos a manter os olhos fixos em Cristo e não nas circunstâncias à nossa volta. É o que nós oramos e pedimos, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a todos e até o domingo.